Muito bem. Lise, Lígia, Fábio, já citei. Leandro, boa noite. Vera, boa noite. Caco, boa noite. Roberta Figueiredo, boa noite. Thelma, boa noite. Votuporanga, é onde a Thelma mora, eu sei. Boa noite, Denis. Boa noite, Suzana. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cleusa, Pati, J. Henrique, Thaís, Nutti. Boa noite, Marli Zimmermann. Gustavo, boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos, quem diria, já estamos chegando na reta final na nossa série Os Degraus. Hoje é o 9º encontro, mais 4, e nós passamos todo o conteúdo. Boa noite, Lincoln. Boa noite, obrigado pelo Dia do Gaúcho. Óbvio, Votuporanga, acertei. João Eduardo Lombardi. Gilcione Santim, boa noite. Suzana, boa noite. Claudinei. Lígia, Jairo, Cessi, boa noite. Vamos lá, então. Nono degrau. Nona aula da série. Meu livro está caindo aos pedaços e quase eu perdi uma parte, tá? Perdi uma parte do meu livro, mas está tudo bem. Vai que a Fabiana tirou de mim, e eu achando que eu perdi. Bom, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando, sempre é importante fazer essa recapitulação, tá? É muito rápido. Eu acho assim, ó, Liciane, boa noite. Suzana, eu estou desfocado? Não. Estou 100% focado. Quem está desfocado são as páginas do meu livro que estão caindo. Eu estou focadaço. Vamos lá. Então, você está desfocado, tá bom? Ó, vamos lá. Poder da mente mestra. O que são os degraus? Estamos estudando, Celso, boa noite. Rafael, nós estamos estudando os 13 passos de Napoleon Hill em direção à riqueza. Sempre é importante recapitular. Ah, é a minha imagem que está desfocada. É verdade? Minha imagem está desfocada? Boa noite, Luanda, Angola. Minha imagem está desfocada? Não tá normal? Ah, então tá bom. Vamos tocar em frente. Boa noite, Luanda. Boa noite, Celso. Lilunga Cambinda, seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Então, o que você precisa ter em mente? O Napoleon Hill, ele fala muito de que esses 13 passos em direção à riqueza, eu estou tentando procurar a palavra certa aqui, ele diz que é tudo que você precisa para transformar o seu propósito definido ou o seu desejo ardente no seu equivalente monetário. Na verdade, o objetivo, do início até o fim, que Hill fala, é como criar riqueza material, como alcançar dinheiro, como fazer dinheiro. Esse é o objetivo do livro. Queria até um feedback de vocês. O que vocês estão pensando? Porque não tem muito mais do que nós estamos estudando aqui. Nós já passamos 9 degraus, 9 capítulos. Primeiro, qual foi? Ajudem comigo, me ajudem a relembrar aqui. O primeiro é o desejo ardente. Ele diz que tudo começa com o desejo ardente. Isso, a repetição aqui não é redundância. A gente repete justamente para fixar isso na cabeça, para a gente não simplesmente terminou a nossa série e a gente não sabe o que a gente estudou. A gente estudou desejo ardente, o que é o desejo ardente, como criar um desejo ardente, e nós vimos que o desejo ardente é o passo número 1. O passo número 2, para quem está chegando agora, pode rever essas aulas, são todas gravadas. O passo número 2 é o quê? A fé. Então você precisa de desejo ardente, você precisa ter fé. Nós vimos lá uma belíssima aula sobre fé. O terceiro é a voz na cabeça, a autossugestão. Esse é o terceiro degrau. Você precisa controlar, você precisa ter controle, você precisa ter o poder de se dissociar do conteúdo da mente, que a mente é o condicionamento. Então nós vimos essa aula, você precisa fazer isso. Por quê? Porque se você não conseguir se separar do conteúdo, se você continuar sendo um escravo da mente, se você continuar permitindo que esse movimento mental se repita o tempo todo, você não vai conseguir mudar. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, nós vimos que é o conhecimento especializado, conhecimento específico, ele diz. Que você precisa buscar o conhecimento, mas que conhecimento não é poder. Conhecimento só é poder em potencial. Tem que buscar o conhecimento especializado. O quinto ponto é a imaginação. Você fazer o bom uso, o uso correto da imaginação. O sexto ponto é o planejamento eficiente. Você criar planos, você planejar. Planejamento eficiente. Qual é o sétimo ponto? O sétimo ponto é a decisão. Você ter a capacidade, a habilidade de tomar decisões. E aí nós estudamos tudo que é necessário para você tomar decisões. Qual é o nono degrau? O nono passo é a persistência. Você precisa ter persistência. Então, isso é extremamente importante. Vocês viram que eu não olhei em lugar algum, tá? Eu sei quais são os 9 passos que nós vimos até aqui e tenho uma noção do que esses passos são, tá? Você também tem isso. Você não lembra de todos, mas provavelmente você sabe da maioria deles. Agora, preste atenção. Nós temos 1 hora por semana onde a gente estuda isso. Aí você tem todo o resto da semana para colocar isso em prática. Para você colocar isso em prática, tá? E aí vem essa questão. Nós vamos estudar esse livro, depois nós vamos estudar um próximo.
E depois vamos estudar um próximo. Você vai pagar, em média, aí R$10 e pouco para a gente estudar esses livros. R$10 e pouco por semana, tá? E você tem todo o conteúdo. Você não pode, por exemplo, essa série aqui, tá? Ela casa muito bem com o curso A Ciência do Sucesso. Então, eu recomendo que você faça a Ciência do Sucesso. Eu não quero que você fique apenas nas nossas aulas de segunda-feira. As aulas de segunda-feira são importantes porque a gente está dando um direcionamento. Agora, a gente precisa... Oitavo hoje é a nona? Ah, hoje é a nona. Tá, ótimo. Eu estava falando a nona é a sinergia, mas no caso, a sinergia é a mente mestra. Tá? Nós paramos na 8. Então, o que acontece? Eu quero que você estude durante a semana as coisas do clube. Você baixe a apostila da Ciência do Sucesso, você estude. Por quê? Porque esse conteúdo aqui, ele é transformador. Mas não adianta a gente ficar só no conceito, né? Aprendendo. Isso já é melhor do que nada. Mas é bom quando você começa a rabiscar, a desenhar, tipo assim, qual é o meu desejo ardente? Como é que eu posso incrementar a minha fé? O que eu preciso fazer para ter mais fé? Como é que eu posso ter um controle maior sobre a mente? E aí você tem um curso inteiro, que é o quê? Que é o Maestria Mental. Aí você faz o curso Maestria Mental. E aí você vai indo, tá? Então vamos lá. Estou dizendo isso porque é importante que a gente se apegue nisso. E isso aqui, como o Fábio falou, ele disse o seguinte, ele está fazendo a mentoria do Faço Eu, por isso que ele falou que nas quartas e no domingo, ele não citou a quarta, mas é porque nós estávamos reunidos ontem, é o propósito primário, e aí hoje é o propósito secundário. Por quê? Porque o clube, ele está dividido nessas duas categorias, o propósito primário, que são todas as séries voltadas para a elevação do nível de consciência, e o propósito secundário. Você ainda vive no mundo da forma, você ainda tem que ter noções claras de como você vai realizar aquilo que você quer realizar, como você vai construir riqueza, como você vai deixar um legado, como você vai ser uma pessoa mais feliz, mesmo na criação. Então, o que acontece? É importante a gente entender, eu fiz um tempo atrás, quando eu estudei esses conteúdos, eu fiz um esquema, tá? Que basicamente, esse esquema, ele não está em nenhum lugar do Napoleon Hill, mas eu tirei ele do estudo dos livros de Napoleon Hill, tá? Que conclusão eu cheguei? Que no final, tudo se resume a essa história, tá? O sucesso, o que é sucesso? As pessoas dizem, o sucesso é uma jornada. Não, o sucesso ele não é uma jornada. O sucesso ele é um ponto de chegada. É importante você entender essa distinção. A prosperidade é uma jornada, porque todo dia você prospera um pouco, todo dia você avança. A prosperidade, prosperar, é um verbo. Por quê? Porque é uma coisa contínua, você vai prosperando. Mas não existe o verbo sucessar, entendeu? O sucesso é um substantivo. O que isso quer dizer, um substantivo? Ele é um ponto. Então, isso significa o seguinte, não dá para menosprezar o sucesso. Por exemplo, se você quer fazer um bolo de laranja, se você fizer o bolo, você pode ter sucesso ao fazer o bolo, você pode fracassar, o bolo pode ser incomível. Não existe essa palavra incomível, eu acho, mas eu estou inventando ela então. Ele pode ser uma questão ruim, pode esquecer fermento, em vez de açúcar pode botar sal, ia ser um fracasso. Agora, o que é o fracasso e o que é o sucesso? O sucesso significa sempre você alcançar o seu propósito. O seu propósito é aprender os 13 passos em direção à riqueza de Napoleon Hill, e você conseguir fazer isso no final da nossa série, você tem sucesso. Cara, eu aprendi, eu sei quais são, você alcançou o seu objetivo. Se eu te perguntar quais são os 13, para você não lembrar nenhum, por que você perdeu o seu tempo aqui? Não é que perdeu, você ainda vai ter algumas noções, mas se o seu objetivo é aprender os 13 passos e você não aprendeu, houve um fracasso. Mas o fracasso, ele não tem essa conotação dura, pesada, que às vezes, né? Eu às vezes dou risada e digo, mas que fracasso? Quando eu faço uma coisa que dá completamente errada. Eu digo, mas que fracasso? Foi um fiasco total. Mas é uma constatação e não um julgamento. Por que um fracasso total? Porque eu não alcancei o meu objetivo. Na filosofia de Napoleon Hill, e hoje nós vamos falar sobre mente mestra, então é importante, eu quero trazer isso. Basicamente, eu explico isso em detalhes, muito profundamente na Ciência do Sucesso, que vocês têm acesso gratuito, tem a apostila com 90 e poucas páginas de atividades, tem uma série de gráficos, isso aí você tem que ter em cima da sua mesa, tá? Então, o que acontece? Tudo começa com uma ideia. Isso aqui é a fórmula do sucesso. E eu chamo isso de a fórmula do sucesso de Napoleon Hill. Por quê? Porque basicamente ele só fala disso em todos os livros. Se você entender isso, você não precisa mais, claro, você vai entender a espinha dorsal que sustenta todo o conteúdo de Napoleon Hill. Boa noite, Matheus! Então, Soraya, boa noite, Calma, Kátia, Terezinha. Então, o que acontece? Veja bem, basicamente ele diz assim, tudo começa com uma ideia. Ele repete isso várias vezes. Se você mantém uma ideia viva na sua cabeça, ela se torna um sonho, tá? Se você mantém um sonho vivo na sua cabeça, em algum momento esse sonho vai se tornar um propósito. Qual é a diferença da ideia, do sonho e do propósito? A ideia a todo momento passa uma ideia na sua cabeça. Você tem 1001 ideias durante o dia. Ideia mais ideia mais ideia. Dilene, seja bem-vinda. Então, ideia. Algumas dessas ideias você meio que cai numa relação mais afetiva e você mantém essa ideia na cabeça. Por exemplo, você pode nunca ter ideia de morar na praia, mas aí um dia você faz uma viagem, você experimenta uma casa na praia, você vê que tem pessoas que moram na praia e você pode dizer o seguinte, nossa, como eu gostaria de morar na praia. Isso pode ser uma ideia que morreu. Você só pensou como eu gostaria de morar numa casa na praia. Mas você pode ir para casa
E você pode continuar pensando, meu Deus, eu não aguento mais aqui, eu quero morar na praia. E você fica visualizando uma casa na praia. Isso é transformar uma ideia que você teve em sonho. Ó, Marília está dizendo que a imagem está desfocada. Alguém está errado aí. Então, o que acontece, irmã? Seja bem-vinda. Jéssica, seja bem-vinda. Se a imagem está desfocada, me deixa saber. Então, a ideia, ela se distingue pelo sonho, porque a ideia é uma coisa passageira. O sonho, meio que você se apaixona você mantém esse relacionamento com a ideia. Se você mantém o relacionamento com a ideia, você transforma essa ideia num sonho. Então, você tem agora o sonho de morar na praia. Quando você começa... Ó, viu que está desfocada? Fábio, fecha os 380 páginas que você tem aberto lá para ver se melhora, porque eu não vou poder desligar agora. Deixa eu desligar aqui alguns aparelhos para a gente voltar, ver se a gente recupera a imagem. Tá bom. Tá bom, vamos lá então. O que acontece? Então, quando você tem o sonho, quando você tem... de volta e meia eu preciso desligar o negócio do aparelho lá embaixo, e já está na hora de desligar, e quando eu não desligo, aí dá isso, mas tudo bem. Então, o propósito, quando você começa a transformar, você começa a escrever o sonho, você agora quer morar na praia, e aí você começa a olhar casas na praia, você começa a pesquisar, você começa a fazer planos, como é que eu poderia ir morar para a praia? Você já transforma o sonho no propósito. Quando você tira, qual a diferença do sonho para o propósito? Quando você tira, o sonho ainda está na mente. O propósito já é uma coisa que você passa para o papel. Geralmente você dá data, você começa a planejar. Quando você tem um propósito verdadeiro, você começa a agir em torno desse propósito. Você começa a conversar com pessoas, você começa a estudar, E isso aqui é o esforço organizado. O esforço organizado em torno de um propósito definido. O esforço organizado. O esforço organizado é a ação prática em torno de um propósito. O esforço organizado, ele cria um poder pessoal. E esse poder pessoal é que vai levar ao sucesso. Então, uma vez que você entendeu isso, que tudo nasce de uma ideia, vai para o sonho vai para o propósito, você começa a agir em torno do propósito, você cria o esforço organizado, isso cria o poder pessoal. Então, veja bem, quando você tem um desejo ardente, que é o primeiro ponto que ele diz, o desejo ardente seria o propósito. Tá? Já passou do sonho, já passou do propósito. Então, se você tem um desejo ardente, o próximo passo seria você trabalhar a sua fé. Depois, seria você trabalhar a sua autossugestão. Depois seria a da autossugestão, seria você fazer um planejamento. Tudo em torno desse desejo, entendeu? A fé, a autossugestão, planejamento, você usar a imaginação, você buscar o conhecimento específico para realizar esse desejo. No caso da casa da praia, seria como conhecimento específico, como eu vou sobreviver, o que eu posso trabalhar, como é que vai ser a vida, o que eu preciso. A imaginação é você começar a imaginar alternativas. A imaginação, depois da imaginação vem a decisão, você vai ter que tomar umas decisões, não adianta só planejar, só pensar. Tá tudo bem aí, pessoal? A Edilene está dizendo que caiu o áudio. Fábio, tá tudo bem? Fábio? Tá normal. Então vamos lá. É você aprimorar a sua decisão, é você aprimorar a sua persistência, tá? Tudo isso são ações que você vai tomar para converter o seu desejo, que é uma ideia na cabeça, não na cabeça, é uma ideia não realizada. Você vai usar todos esses degraus, os 13 degraus, para transformar esse desejo em sua realidade. Vocês estão entendendo o objetivo desse livro? Eu estou mostrando aqui, presta atenção, estou mostrando aqui. Vocês estão enxergando o vídeo? Me dá um segundo que eu vou consertar isso. Só um minutinho, tá bom? Aqui está, ó. É importante vocês terem essa noção geral aqui de como funciona, tá? De como funciona o livro, para você não ficar com o conteúdo solto. Estão entendendo? O conteúdo solto. Então, o objetivo desse livro é justamente isso. É você, presta atenção, ter um desejo ardente, e aí o objetivo do livro é ensinar como transformar esse desejo ardente no seu equivalente físico, que seria a realização desse desejo. Então, isso é extremamente importante você entender
que você tem que ter o desejo, você tem que ter a fé, você tem que ter o controle mental, a maestria mental, que ele chama de autossugestão, você precisa ter o conhecimento específico, você precisa saber fazer uso da imaginação, você precisa saber fazer um planejamento adequado, você precisa, o que mais? Saber tomar decisão, você precisa ter persistência. Então, tudo isso são os passos que ele chama na realização daquilo que você deseja. Agora, voltando para essa questão aqui, tá? Todo esse aprendizado aqui é o esforço organizado que vai te dar o poder necessário para você alcançar o sucesso. O que seria o sucesso? Nesse caso, realizar o seu desejo ardente. Isso serve para a empresa, Eduardo, isso serve para a vida pessoal, isso serve para a educação da família, isso serve para o relacionamento, isso serve para qualquer coisa. Quando você tem um desejo ardente, você precisa usar todos esses degraus. Embora ele usa esse livro como uma maneira de você converter o seu desejo no seu equivalente físico em termos de dinheiro. Agora preste bem atenção, tá? No capítulo 9, que é o 9º degrau, que é a sinergia, a mente mestra, ele diz o seguinte: o poder é essencial para o sucesso de quem quer ganhar dinheiro. Então você precisa ter poder para ganhar dinheiro. Tá entendendo? Sem o poder para transformá-los em ação, os planos de nada servem. Então, quando você planeja, por exemplo, o esforço organizado, se você não tem poder, você tem que desenvolver esse poder. O desenvolvimento do poder, ele é necessário para você alcançar o sucesso. Esse capítulo, o passo 9, ele diz que é um método para alcançar e aplicar o poder. Não chegamos lá ainda, Terezinha. Então, o que acontece? Jéssica, o nome do livro é Quem Pensa Enriquece. A gente está estudando, para você que chegou novo, a Raquel já respondeu. Então, presta atenção. O que você precisa entender? O que você precisa entender nesse processo todo? Você precisa entender nesse processo todo que isso aqui, na verdade, é o desenho da sua vida. O que é o desenho? Sempre que você tem uma ideia, qualquer ideia, você vai passar por todo esse processo. Se você tem uma ideia pequena, fazer um bolo de laranja, e você já fez vários bolos de laranja, você já tem o poder. É simples fazer um bolo de laranja para quem já fez 100 bolos de laranja. Agora, suponha que você nunca tenha feito um bolo de laranja. E agora você quer fazer um bolo de laranja. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer um bolo de laranja? Você primeiro precisa ter um pouco de esforço organizado. Você vai ter que estudar como fazer um bolo de laranja. Você tem que ter muito mais esforço envolvido, muito mais atenção envolvida. Você tem que buscar o conhecimento específico, você tem que ter fé. Isso parece bobagem, mas tem muito homem que nunca ia fazer um bolo porque ela já, eu não vou conseguir. Não tem nem fé que vai conseguir fazer um bolo. Mulheres também. Elas nunca experimentam porque elas acham que não vão conseguir. Imagina se, da mesma forma como fazer um bolo, é também com as coisas na nossa vida. Tudo é possível. Tudo. Da coisa mais simples à coisa mais complexa. Você tem que passar por todo esse processo. Primeiro bolo que tu fizer, você não tem o poder necessário para fazer o bolo. Então você tem que desenvolver o poder. Você tem o propósito, eu vou fazer um bolo. E aí o que você tem que aprender? Você tem que ter a fé que você é capaz. Você não pode deixar a mente dizer, ai, que porcaria, eu não, por favor, por que eu não fui comprar um bolo? A mente, com a sua ladainha negativa, fica melhor se você tiver um conhecimento específico, porque se você começar a estudar como fazer pudim, não vai te ajudar a fazer um bolo de cenoura. A imaginação, porque você vai encontrar adversidades, daqui a pouco você não tem todos os ingredientes. Como é que eu vou conseguir os ingredientes? Planejamento eficaz, porque você pode começar a fazer o bolo, você começa a fazer o bolo e quando você vê que você não tem fermento em casa, como é que você vai fazer um bolo sem fermento? Aí você tem a decisão, não, eu tenho que comprar o fermento, a persistência, não jogar as coisas no lixo da primeira vez que não funcionam. E isso tudo é o poder, mas presta atenção, esse poder é o poder pessoal. O que é o poder pessoal? É o teu poder sozinho. É aquilo que você é capaz de fazer. Então, existe o poder pessoal, que é o teu poder. E ele te leva a um nível de sucesso. Agora, o que é a mente mestra? A mente mestra, que é o passo 9, é o seguinte: existem coisas que é melhor você não desenvolver o poder pessoal. Por quê? Porque você não tem tempo, você não tem talento, você não tem competência nessa área, levaria muito tempo. Então, o teu poder pessoal, ele é X. Mas e o que se você precisar um poder pessoal Y? Tá entendendo? O seu poder pessoal, ele é X. Mas e o que se você precisar de um poder pessoal Y? Agora você vai largar esse seu poder pessoal e você vai fazer todo o processo de novo para desenvolver o poder pessoal Y. Quando você desenvolver o poder pessoal Y, isso aqui já vai estar ultrapassado. E aí que entra o princípio da mente mestra. Por quê? Porque a mente mestra é a união de vários poderes pessoais para criar uma coisa chamada poder coletivo. Por exemplo, se você tem uma empresa, você não pode fazer tudo sozinho na empresa.
Você precisa de um contador. Ah, mas eu vou estudar contabilidade, eu mesmo vou fazer a minha contabilidade. Não funciona assim. Você precisa de engenheiro, eu mesmo vou me tornar meu engenheiro. Não é assim. Então, o passo nono é a mente mestra. O que é uma mente mestra? A mente mestra é o seguinte, é a união de vários poderes pessoais em torno de um propósito. Então, é a junção de várias pessoas, e várias pessoas, pode ser 2, 3, 4, mas é a união. E a união do quê? A união do poder pessoal. A união do poder pessoal. Aí você vai dizer assim, ó, Napoleão Hill, ele diz o seguinte, mente mestra é a união de 2 ou 3 pessoas em torno do mesmo propósito. E aí as pessoas perguntam o seguinte, mas por que uma outra pessoa iria se unir para realizar o meu propósito? Não é o seu propósito. Você tem o seu propósito, a outra pessoa tem o seu propósito. Na verdade, eu acho que é muito mais a união de 2 ou mais pessoas em torno de uma missão. O propósito varia, mas o que é mais forte que o propósito, nesse caso, na junção de outras, porque as pessoas elas se encantam por uma missão. Ah, não, eu quero me envolver, amei essa missão. Então, qual é o teu propósito? O teu propósito continua sendo individual, mas a missão desses vários propósitos é a mesma. Mas um propósito definido é um poder coletivo diferente, não, um poder pessoal diferente do seu, em união, para realizar uma missão. Vou explicar. Por exemplo, se você fosse um guitarrista, você pode ser um guitarrista solo, mas você vai tocar só guitarra sozinho o tempo inteiro. Mesmo assim, você vai precisar formar uma mente mestra. Com quem? Com um cara que controla o som, com um empresário, várias pessoas. Então, o que acontece? Agora, se você quer tocar numa banda, o que é uma mente mestra numa banda? É o guitarrista, contrabaixista, baterista, o vocalista, tecladista. Todos eles são experts numa área. E eles se juntam para formar uma banda. Então, imagina, isso é o exemplo mais prático de uma mente mestra. São pessoas com poderes pessoais diferentes, juntando o seu poder pessoal para formar um poder coletivo que é maior do que o poder pessoal de cada um. Isso é a mente mestra. Aí pense, por exemplo, no seu trabalho ou na sua vida. Quem é a sua mente mestra? Na sua empresa, no seu, sei lá, seu escritório, seu consultório. Quem são as pessoas que lhe ajudam? Aí ele diz o seguinte, uma boa definição para o poder é conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. Quer dizer, você organiza o conhecimento. O que é organizar o conhecimento? É você ter a esperteza, não, você ter a capacidade de juntar peças chaves e direcionar elas para um objetivo específico. Uma das mentes mestras mais poderosas era a Apple, no tempo do Steve Jobs. Steve Jobs era o grande maestro, o grande cérebro da mente mestra, que era a equipe toda dele. Então ele diz o seguinte, poder, na acepção aqui utilizada, refere-se ao esforço organizado, o esforço organizado suficiente para que o indivíduo transforme o desejo em seu equivalente monetário. O esforço organizado acontece por meio da coordenação dos esforços de 2 ou mais pessoas que trabalham por um objetivo definido em espírito de harmonia. Aqui ele já traz o conceito de esforço organizado como vários poderes pessoais fazendo um esforço organizado em torno de um propósito maior. É o conhecimento direcionado para um fim específico. E aí ele diz o seguinte, que esse esforço organizado, ele precisa ter um objetivo definido em conjunto, e essas pessoas precisam agir em espírito de harmonia. E aí, é interessante que ele dá 3 maneiras de você conseguir o poder. Não, ele diz o seguinte, para ganhar dinheiro preciso poder. Vamos examinar como se pode adquirir poder. Se poder é conhecimento organizado, vejamos quais são as fontes de conhecimento. Ele dá 3 fontes de conhecimento aqui. A primeira é a inteligência infinita. A inteligência infinita, essa fonte de conhecimento que pode ser acessada através do procedimento descrito em outro capítulo, com a ajuda da imaginação criativa. Esse outro capítulo é o sexto sentido. Então, a primeira fonte de conhecimento é a inteligência infinita. A segunda é a experiência acumulada. São os caminhos já trilhados por outras pessoas. Então, essas outras pessoas trilharam os caminhos e você tem acesso a esses caminhos, se você estudar. Aí ele diz o seguinte, a experiência acumulada pela raça humana, ou pelo menos aquela porção que foi organizada e registrada, está em qualquer biblioteca pública bem equipada. Uma parte importante dessa experiência acumulada é transmitida em instituições públicas de ensino, ou seja, uma faculdade, coisa assim. Experimentação e pesquisa é a terceira fonte de conhecimento. É você fazer experiências, é você fazer suas próprias pesquisas. Então, são 3 tipos, ele diz, 3 fontes onde você pode buscar o conhecimento.
a inteligência infinita, que seria a intuição, que seria aquilo que nós trabalhamos no Despertar, que está aí na página 168 como a parte principal, a experiência, que é o conhecimento acumulado, e a experimentação e pesquisa prática, que você mesmo busca. Ele diz que a análise dessas três principais fontes revela a dificuldade que uma pessoa teria caso dependesse apenas dos próprios esforços para reunir o conhecimento e expressá-lo por meio de planos definidos em termos de ação. Então, o que acontece? A mente mestra tem esse objetivo de escalar o poder pessoal a um nível de poder coletivo com a junção de mais tipos de poder pessoal. Então, ele diz o seguinte, que a mente mestra, eu expliquei aqui claramente, muito claramente, o que é a mente mestra. Mas ele diz que a mente mestra pode ser definida como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar o propósito definido. No livro As 16 Leis de Sucesso, o capítulo 2, a lei número 2, é a lei da mente mestra, ele fala que toda mente mestra precisa começar em casa, entre marido e mulher, que essa é a mente mestra mais importante. Por quê? Porque se o marido não te apoia, ou se a mulher não te apoia, você já tem uma desarmonia, uma desorganização, uma descentralização de conhecimento e de esforço em casa. Se alguém não segue, se alguém dentro de casa não te apoia, você vai ter problemas. Então você tem que trabalhar para que essa seja a primeira mente mestra. E aí ele diz uma coisa que é bem verdade. Ninguém pode ser dotado de grande poder sem valer-se da mente mestra. Por quê? Porque por mais que tu saiba coisas sozinho, tu precisa ter pelo menos alguém que coloque isso no mercado, isso que você sabe. Você precisa de alguém que empacote isso, você precisa de alguém que escale isso, você precisa de alguém que venda isso. Então e muitas pessoas, pasmem, muitas pessoas, elas ficam pequenas, num negocinho pequeno, por quê? Porque elas não conseguem criar uma mente mestra com uma segunda pessoa. Elas não conseguem sair do chão sozinhas, mesmo com vasto conhecimento. Por quê? Porque tu precisa do impulso de outras pessoas. E aí ele diz o seguinte, que a mente mestra, ela tem duas características bem importantes. Uma é de natureza econômica e outra é de natureza psíquica. Tá? O aspecto econômico, ele diz que as vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer indivíduo que se cercar dos conselhos e da cooperação de um grupo disposto a oferecer-lhe ajuda. É lógico, se você se cercar de pessoas que estão dispostas a te ajudar, fica bem mais fácil. Agora, ele diz que também existe o benefício físico, psicológico. Por quê? Ele diz o seguinte, que a característica psíquica do princípio da mente mestra é muito mais abstrata, muito mais difícil de compreender, porque se refere às forças espirituais com as quais a raça humana, como um todo, não está familiarizada. É impossível que duas mentes se unam sem que se crie, consequentemente, uma terceira força invisível, intangível, comparável a uma terceira mente mestra. É sobre isso que eu quero falar, tá? Por quê? Porque, basicamente, essa é a parte mais importante nesse aspecto da questão da mente mestra. Por quê? Porque quando nós estamos familiarizados apenas com o mundo físico, com o mundo da forma, a gente não entende. Por isso ele diz que, como um todo, a raça humana não está familiarizada. O que seria isso? Isso seria o seguinte: as pessoas não sabem o poder que existe para além das coisas físicas. Então a gente está muito acostumado em lidar no nível do mundo da forma, que são as coisas físicas. E esse é só 50%. Então a gente ignora toda a outra parte, que é a parte energética, que é a parte do eu verdadeiro, que é a parte da vida em si. E quando as pessoas se conectam, veja que ali ele diz o seguinte, com o objetivo de realizar um propósito. Esse propósito não é algo para satisfazer o falso eu. Quando isso existe, a mente mestra ela não tem aquilo que ele chama em absoluta harmonia. Quando cada um busca seu próprio interesse, nós falamos isso ontem um pouco, as pessoas falam muito sobre até coisas como os seres humanos precisam de outros seres humanos, uma coisa nesse sentido, ou nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós andamos. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque quando você coloca a tua necessidade em jogo, de certa forma você traz a coisa muito para o nível do interesse pessoal. E a mente mestra, ela funciona num nível acima do interesse pessoal. Porque se você quer que a outra pessoa só te sirva e tu pague um salário para ela, isso não é uma mente mestra, isso é uma relação. Isso é uma relação de quê? Isso é uma relação de pessoa... Deixa eu explicar uma coisa aqui para finalizar, para vocês entenderem isso. Todos nós estamos em um de 3 níveis. O nível da dependência, o nível da independência e o nível da interdependência. Quando você não tem poder pessoal nenhum, você depende de outras pessoas.
Você não desenvolveu um poder pessoal. Aí você está no nível da dependência. Tudo que você precisa de outra pessoa. Se você é um funcionário que nunca se especializou em nada e tudo mais, e você está com medo o tempo inteiro de ser demitido e não achar outro emprego, você está num nível de dependência. E essa dependência, muitas vezes, ela é só psicológica, mas tudo bem. Se você tem um propósito bem definido, se você tem um poder pessoal bem definido, você é um especialista Y, você já é uma pessoa independente. Mas a independência, como nós vimos, ela não é onde o poder maior existe. O poder maior existe na interdependência, onde várias pessoas independentes têm um objetivo e elas criam uma força interdependente. Então, o sucesso real e duradouro, ele está no nível da interdependência. Por que eu estou explicando isso? Porque a mente mestra, ela não funciona entre pessoas interdependentes e dependentes ou entre pessoas independentes e dependentes. A mente mestra, ela só é possível entre pessoas independentes. Porque se a relação é de dependência, não há mente mestra. Está entendendo isso? Isso não significa que você não possa pagar um salário para os seus diretores ou para a sua mente mestra. Eu não estou falando isso. Eu estou falando uma relação onde a pessoa independente, ela diz para a pessoa dependente o que fazer. Porque a pessoa dependente, ela depende da outra pessoa. Então, ela não vai agir por conta própria. Ela só vai fazer aquilo que você orientar, aquilo que você fizer. Então, a mente mestra, basicamente, é isso aí. Tá? E esse é o 9º passo em direção à riqueza. A você desenvolver uma mente mestra em torno do seu propósito. O que significa desenvolver uma mente mestra em torno do seu propósito? Fazer uma aliança em um estado de perfeita harmonia entre outras pessoas. E para isso você tem que ter claro qual é a sua missão de vida. Qual é a sua missão de vida, tá bom? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Deem uma refletida sobre mente mestra. Deem uma refletida sobre qual é o desejo ardente, qual é o seu propósito, qual é o seu negócio. Dá uma olhada, mesmo que você for um funcionário público. Aí você pergunta, poxa, mas quem são os meus, a minha mente mestra? Eu faço parte de alguma mente mestra? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você faz parte da mente mestra? Mas veja bem, HC, não sei o nome aqui. As pessoas têm necessidade de pertencimento. A necessidade de pertencimento é uma necessidade do falso eu. É mentira que as pessoas têm necessidade de pertencer a alguma coisa. Isso é uma jogada de marketing, tá? Onde você, presta atenção, onde você se sente ninguém, sem importância, vazio, você não tem autoexpressão. Por quê? Porque você se sente inferior, você é um fragmento isolado no universo, porque você está dissociado da sua essência, e aí você está perambulando, como a videira cortada do ramo. Aliás, o ramo cortado da videira. Você é como o ramo cortado da videira. Você está perambulando por aí. Então, eu vou dizer assim, você agora vai ser um dos meus, você vai pertencer ao grupo da Serpente Dourada. O grupo, eu escrevo um manifesto do grupo da Serpente Dourada, e aí você agora é um membro da Serpente. Quem é você? Antes você não era ninguém, agora você pertence à comunidade dos membros da Serpente Dourada. Você tem uma identidade, um falso eu. Então, essa necessidade de pertencimento é uma jogada de marketing para trazer pessoas inconscientes para um amontoado de inconsciência. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Essa questão eu não tenho necessidade de pertencimento nenhuma. Eu pertenço a quem? Eu até tenho umas posições políticas, por exemplo, mas eu não estou identificado com elas. Se tu disser que eu estou completamente errado e você está completamente certo, eu vou dizer, mas então você está bem. Né? É por isso que existem 2, 3 partidos. Mas essa ideia do pertencimento, a questão do pertencimento que as pessoas falam no marketing digital, principalmente, você tem que criar um grupo que as pessoas gostam do pertencimento. O pertencimento é um símbolo da inconsciência. Porque a quem você pertence a um grupo, você herda as características desse grupo. Então, se você adota essas características desse grupo, isso não é quem você é. Mas, por um momento, isso te satisfaz. E depois tu te revolta com esse grupo, e aí agora você é um inimigo declarado desse grupo. Isso também te satisfaz. Agora você tem uma outra identidade, que é a identidade de eu odeio esse grupo. Então, isso é muito importante. Foi muito boa essa questão que você trouxe aqui, tá? É muito legal, porque toda a estrutura do marketing tradicional, de todos os tipos de marketing, ela é estruturada sobre a ideia do pertencimento. Por quê? Eu vou explicar. Por que você compra um tênis da Michael Jordan? Por que você compra uma camiseta da Ferrari, vamos supor? Porque isso é pertencimento. E parece que quando você compra um tênis do Michael Jordan, você se torna um pouco mais campeão como Michael Jordan. Quando você se acha... Heron Carlos, não tem nada errado com a sua pergunta, tá? Eu só aproveitei o teu gancho para falar um pouco sobre pertencimento. Então, quando você usa uma camiseta da Ferrari, você se torna um pouco mais importante porque a Ferrari é importante. O senso de importância, a gente quer ser importante. E o falso eu, ele equipara importância com ter. Se eu tenho, eu sou. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Sou o quê? Importante. Então eu preciso dizer o que eu sou, o que eu tenho. Tá bom? Mas muito bom, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Semana que vem, surpresa, tá? Semana que vem nós vamos trabalhar
uma questão um pouco diferente. Por quê? Porque, na verdade, o nosso Napoleão Hill escreve os 13 passos em direção à riqueza, mas ele vai para o 10º passo, aí ele vai para o 11º passo, e aí ele vai para o 12º passo, ele vai para o 13º passo, e aí ele tem mais 1, mais 2, mais 3 capítulos. Então nós vamos nos ajeitar, nos organizar. Valeu, pessoal! Obrigado! Ó, o Beto, comprei uma camiseta do Tiger Woods e já estava imaginando um hole-in-one e milhões no bolso. Quem sabe, né, a camiseta te torna um pouco mais o Tiger Woods como jogador, né? Tá bom? Abraço, pessoal. Muito bom, muito bom. Tamo juntos. Tchau, tchau.